é justamente esse, o próximo. Você está tirando do próximo. Então não matarás, então não tirará a vida do teu próximo. Depois ele fala, não adulterarás, ou seja, não tome a mulher do teu próximo, ou o esposo do teu próximo. Depois ele fala, não furtarás, não tire os bens, a propriedade do próximo. Depois, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não tire a inocência do próximo, né, com seu falso testemunho. Então, irmãos, não é apenas regras que limitam, que restringem ações egoístas da nossa parte, mas incentiva aqui a formação de uma consciência a respeito da valorização do próximo, do outro. Então a lei, lá no início, ela é um guia para o cuidado mútuo, é um guia para uma construção de uma sociedade justa, uma sociedade por completo justa. Lembra-se, nós falamos também daquele caso emblemático lá de Caim e Abel? Vai lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 9, capítulo 4, versículo 9 e 10. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, não é? Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então nós vemos aqui que após Caim matar Abel, Deus pergunta para ele, onde está teu irmão? E essa pergunta é pela ignorância de Deus? Será que Deus não sabia? Nós vimos que Deus sabia. Já sabia de tudo o que havia acontecido. Mas para confrontar Caim e para dar uma chance a ele de confessar, o que Caim fez? Caim responde de uma forma evasiva. Não sei. Provocativa. Por acaso sou eu, guardador do meu irmão? E aí nós vemos que a palavra guardador, no termo no hebraico, é shomer, que significa protetor, vigia. Então, tudo isso indicando que sim, Caim tinha uma responsabilidade. Qual era? A de ser cuidador, a de ser protetor. Ele tinha uma responsabilidade de cuidar do seu irmão Abel. Mas o que aconteceu? Ele falhou nessa responsabilidade. Ele falhou ao escolher o caminho da inveja. Ele falhou ao escolher o caminho da violência. E aí, se você for ler depois todo o texto, nós vamos ver que há uma repetição do termo irmão. Isso para reforçar um vínculo fraterno. Reforçando um vínculo fraterno, destacando o horror, a barbaridade, na verdade, do ato deste homem chamado Caim. E aí nós vimos também o significado do sangue. Lembram-se? Quem aqui lembra? Difícil lembrar, né? Da mim. O termo usado para o sangue é da mim aqui. Então Deus declara que o sangue de Abel clama na terra. Esse termo é usado no plural. Que aí pode significar o quê? Que o assassinato de Abel interrompeu gerações. O assassinato desse homem interrompeu gerações futuras que dele nasceriam. E essa escolha linguística do original acaba nos dando a suposição de que amplia a gravidade
do ato praticado por Caim. Dá um peso maior, mostrando que o dano vai além, vai muito mais além do que aquele dano imediato. É um dano que impactou o plano de Deus para uma humanidade. E aí a resposta de Caim simboliza para nós o quê? A indiferença. Não é? Muito indiferente. A indiferença, o desprezo, a sua tentativa de negar a responsabilidade fraternal. Tudo isso, irmãos, reflete cada dia mais a condição humana. Concordam? Tudo isso reflete a condição humana caída, a condição humana marcada pelo egoísmo, marcada pela falta de empatia, pela falta de alteridade. Né? E a Bíblia ela continua enfatizando que todos nós somos o quê? Guardadores. Todos nós somos guardadores, somos responsáveis uns dos outros. Todos. Refletindo, através disso, o amor de Deus. E aí nós falamos um pouco também sobre a alteridade, que não é apenas olhar o próximo, mas é o quê? Se colocar no lugar do próximo. É se colocar no lugar e sentir a miséria do próximo. Sentir as necessidades. E tudo isso, irmãos, permeia a Bíblia, tanto desde a lei até os ensinamentos de Jesus. A memória do Êxodo, por exemplo, lá voltando a Deuteronômio 5:15, frequentemente reiterada na lei, ensina aquele povo, ensina Israel a lembrar da sua condição. Qual que era a condição deles lá atrás? Escravos. Escravos que foram resgatados. Essa memória apenas é histórica? Nós vemos que não. Porque é como se fosse um chamado constante à compaixão. É um chamado constante à compaixão. Deuteronômio 5:15 fala: lembra-se de que foste servo no Egito. Demonstrando a identidade daquele povo juntamente de Deus. Convidando aquele povo a tratar o próximo com o mesmo cuidado, com a mesma dignidade que um dia eles receberam. Da mesma forma nós. Tratar o próximo da mesma forma como nós somos recebidos pelo Senhor. Lembra-te de que fostes servo. E também nós vemos a alteridade nos mandamentos horizontais, como nós dizemos. Não mate, preserve a vida. Não roube, preserve os bens do próximo. Né? Não dê falso testemunho, defende a reputação. Cada mandamento, irmãos, cada ensinamento aponta para uma necessidade. Qual que é essa necessidade? Reconhecer o valor intrínseco do próximo. Reconhecer o próximo como o portador da imagem de Deus. E é um tema, nós vimos que a fraternidade e a rivalidade é um tema recorrente. Lembra que nós apontamos sobre Jacó e Esaú? Uma disputa pela primogenitura, pela reconciliação depois. Raquel e Leia. Rivalidade por Jacó, pela maternidade. História humana sempre marcada por rivalidades, por egoísmos. José e seus irmãos, traição. Saul e Davi, inveja, conflito. Israel e Judá, divisão, causar uma tensão nacional. Tudo isso envolvendo o próximo. Então essas narrativas não apenas expõem os conflitos humanos,
Mas ao mesmo tempo também, irmãos, aponta para o plano redentor de Deus, que ele transforma, sim, as rivalidades em reconciliações. E nós temos essa responsabilidade coletiva. Essa história que nós lemos de Caim e Abel ressalta a responsabilidade de cada um de cuidar do outro. A Bíblia nos chama a ser guardadores. Será que apenas no contexto familiar? Nós vemos que no cuidado com toda a humanidade. No cuidado com toda a humanidade. O amor ao próximo, nós vimos depois Jesus, ele vem e amplia o conceito da irmandade. Ele vem e amplia o ensinamento de que todos nós somos irmãos. E ele afirma, Mateus 12:50. Quem faz a vontade de meu Pai, este é quem? Este é meu irmão. Irmã, mãe. A parábola do bom samaritano também reforça que o próximo, ele transcende qualquer barreira, seja de sangue, seja de cultura, seja de religião. Transcende. E aí fica a pergunta para nós. A mesma pergunta de Caim. Somos então guardadores dos nossos irmãos? Continua essa pergunta ressoando, irmãos, como um desafio para a humanidade, para todos nós. E a resposta é clara. Seja na lei, seja nos ensinamentos de Jesus, a fraternidade, a compaixão, são pilares fundamentais da fé cristã. E este estudo, irmãos, nos convida, de fato, a fazer uma reflexão sobre o nosso papel como agentes de reconciliação, como agentes de cuidado, como agentes de justiça, como aqueles que vivem como reflexo do amor de Deus, o que Ele teve para toda a humanidade. E agora, indo lá para o ensino de Paulo, já no Novo Testamento, Paulo, ele ensinou sobre a liberalidade e sobre a solidariedade cristã. Em Atos capítulo 20, versículo 35. E aí ele destaca que os ensinamentos, que a generosidade, que o auxílio ao próximo são expressões práticas do amor. Em seu discurso, ele estava fazendo uma despedida da igreja de Éfeso. E aí ele cita uma frase de Jesus. Atos 20, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa citação encapsula, a ética do serviço, da generosidade de Cristo. E aí Paulo, como exemplo, ele não apenas pregou a importância da generosidade, mas o que ele fez? Ele viveu isso. Ao trabalhar com as suas mãos, para não ser um peso para a igreja. Sua vida era um modelo de serviço sacrificial em prol de quem? Dele. Em prol dos outros, em prol do próximo. E aí ele ensina que dar é mais do que suprir uma necessidade material. Vai além. É um ato que abençoa tanto o receptor quanto quem doa. Então é um ato que abençoa o receptor e abençoa o doador. Essa atitude, irmãos, contraria o egoísmo humano. Por completo, promove uma comunidade baseada no amor. Romanos capítulo 2, versículo 13. Aí Paulo continua exortando os cristãos a comunicarem com os santos nas suas necessidades, a praticarem a hospitalidade. O que esse termo comunicar significa? Contribuir mesmo.
né? Compartilhe com os santos as suas necessidades. Então, e aqui nós podemos dividir que há uma participação ativa e, ao mesmo tempo, há uma hospitalidade. Por quê? Não se trata apenas de uma caridade passiva. É uma solidariedade, irmãos, ativa, onde o cristão ele busca se envolver nas dificuldades do próximo. O cristão ele busca se envolver nessas dificuldades. E é um chamado aqui para sentir a dor. É um chamado aqui para carregar o fardo um do outro. Quando ele fala da hospitalidade, nós vemos que era também um elemento crucial na igreja primitiva, especialmente para receber viajantes, missionários, e isso reflete o coração aberto daquele que está disposto a acolher o outro, assim como Cristo também nos acolheu. Em Gálatas capítulo 6, versículo 6, outro exemplo de liberalidade, quem é instruído deve ajudar o professor, e o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instruiu. É um reconhecimento do trabalho espiritual. Então Paulo aqui ele ensina que aqueles que são beneficiados espiritualmente devem retribuir materialmente. Então isso sustenta quem? Sustenta o obreiro, pastor, permitindo que eles se dediquem integralmente à obra de Deus. Há aqui o princípio da reciprocidade no corpo de Cristo. Esse princípio então estabelece uma relação de gratidão e ao mesmo tempo de reconhecimento mútuo na igreja. Gratidão e reconhecimento mútuo. Olha lá no versículo 10 ainda do capítulo 6. Façamos o bem a quem? A todos. E aqui quando ele fala todos, é todos mesmo, não é somente os da igreja. Façamos o bem a todos. Aí ele coloca uma condição adversativa. Mas, principalmente aos domésticos da fé. E aqui eu pergunto, a generosidade tem limites? Não tem limites. A generosidade cristã não deve ter limites. Ela deve alcançar tanto os crentes quanto quem? Os descrentes, os incrédulos. Então alcança os crentes, alcança os incrédulos, e isso reflete o amor inclusivo de Deus. E de quem que é a prioridade? Está no versículo, na parte final. Prioridade aos irmãos. Embora o amor ele deva ser universal, Paulo ele aqui destaca que a família da fé tem uma prioridade especial. Por quê? Isso deve fortalecer os laços de unidade dentro do corpo da igreja. Então isso fortalece esses laços. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Paulo também começa a instruir a Timóteo e a advertir os ricos. E aí o que ele fala? Exorta os ricos deste mundo que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então, nós vemos aqui a primeira coisa: reconhecimento da fonte das riquezas. Qual é a fonte da riqueza? Está dizendo, aqueles que possuem bens materiais devem reconhecer que tudo provém de quem? De Deus. Então, reconheça a fonte da riqueza. Tudo provém de Deus. Agora, use esses recursos para abençoar os outros, para abençoar o próximo.
E aí Paulo contrapõe sobre as riquezas verdadeiras. E aí ele fala, o acumular de riquezas terrenas, a busca por um bom fundamento para o futuro. Aí ele está falando aqui agora das recompensas eternas. E boas obras como fruto da fé. A liberalidade, irmãos, então, é uma demonstração prática de uma confiança em Deus. Só faz isso quem tem confiança em Deus. Tá? A liberalidade é uma demonstração prática da confiança em Deus e do desejo de servir ao próximo. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Quando nós falamos que é uma demonstração prática da confiança de Deus, nós vemos que contribuir é um sacrifício. Sabia, irmãos? Contribuir é um sacrifício, mas é um sacrifício agradável. Porque olha lá, não vos esqueçais da beneficência, comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É um sacrifício agradável a Deus. Então, oferecer aos outros é uma forma de adoração a Deus. Sim, oferecer ao próximo é uma forma de adorar a Deus, assim como as ofertas, os sacrifícios no Antigo Testamento eram uma oferta a Deus. A generosidade cristã é uma forma de honrar, é uma forma de glorificar, de adorar ao Senhor, mesmo com sacrifício. Então Paulo ensina que a generosidade, ela depende de abundância, depende de você ter bastante? Não depende de abundância, mas de um coração disposto. Esse é o Espírito. De um coração disposto. Mas quando exige sacrifício, Deus se agrada também. Deus se agrada da disposição daquele que dá com alegria. É um sacrifício? Sim, mas Deus se agrada quando você dá com alegria. E o ensino de Paulo, então, destaca, irmãos, a liberalidade como essa expressão do amor de Cristo. É uma marca distintiva nossa. Ou pelo menos deve ser. Uma marca que distingue. Seja através do trabalho, seja através do cuidado com os irmãos, seja através da hospitalidade, da generosidade. Tudo é para refletir a graça de Deus. Tudo. E aí Paulo desafia a cada um a viver uma vida marcada pelo dar. Cada um a marcar a sua vida pelo ato de dar, de oferecer. Seja bens, seja tempo, seja cuidado. É uma oferta agradável a Deus. É um testemunho da bondade. Provérbios 3 e 9. Como que nós devemos dar ofertas a Deus? O versículo fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? Primeiro, isso mesmo, irmão Carmelo, as primícias, os primeiros. Então, ou seja, os primeiros frutos da colheita. Aquilo que representa o melhor, né, o primeiro dos bens. Então, reservar as primícias para Deus demonstra confiança. Demonstra confiança, demonstra dependência dele como um provedor. Isso é muito importante e desafiador para nós. É desafiador. Principalmente se tem bastante dívida. Oi? Sim. Depois. É um desafio. Então, esse princípio ensina que quem deve ser priorizado? Deus. Então, Deus deve ser priorizado. Ele deve receber a primeira parte da nossa renda antes de qualquer outro uso. Eu lembro do irmão João Soares, que fazia isso, né? A primeira coisa que ele passava, ele tinha até a chave da igreja. Saía do banco e já vinha aqui.
e colocava. É um exemplo. Êxodo capítulo 25, versículo 2. Como que deve ser feita essa oferta? Com voluntariedade do coração. E aqui nós encontramos isso na lei. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De que forma? De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Olha lá em Esdras, capítulo 8, versículo 28. Esdras 28, 8, versículo 28. E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Então o texto aqui ele reforça o aspecto da voluntariedade. As ofertas devem vir com o coração disposto, devem vir com o coração grato, sem constrangimento e sem obrigação. Porque se você se sente constrangido ou obrigado, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Porque nós vimos aqui, como que deve ser feita essa oferta? Voluntária e de coração. E de coração alegre, disposto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E aqui eram costumes, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Paulo aqui, na verdade, ele está orientando que as ofertas sejam feitas de maneira sistemática. Ele dá o exemplo, no primeiro dia da semana, ou domingo. Então isso promove, né, ele ensinando a igreja, promovia uma organização, uma disciplina na prática da generosidade. Qual que é o espírito daqui? Seja voluntarioso, de coração alegre, de que forma? Constante. De forma constante. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nós falamos e vamos repetir. Devemos ofertar com tristeza? Olha o que o versículo diz. Deus ama ao que dá com alegria. Então Deus ama ao que dá com alegria. Então as ofertas elas devem ser feitas com gratidão e não por obrigação. A alegria do coração é essencial para que a oferta seja aceitável diante de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 3. Não é para ser visto pelos homens. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, fez a tua direita. Então, elas não devem ser feitas com uma intenção por trás. Na verdade é isso. Não devem ser feitas com uma intenção por trás. Uma intenção de quê? De receber um reconhecimento humano. De receber uma certa vanglória. E Jesus enfatiza que o verdadeiro valor da generosidade está em agradar a quem? Um homem? A Deus. Então, o verdadeiro valor da generosidade está em agradar a Deus, não buscar glória, não buscar aprovação dos outros. E aí a prática discreta das ofertas preserva a pureza do coração, preserva o propósito de adoração. 2 Coríntios ainda 2, capítulo 8, versículo 12. 2 Coríntios 8 e 12. Cada um conforme o que tiver proposto no coração. Cada um conforme o que tiver proposto no coração.
Deus está exigindo de nós além do que nós podemos oferecer? Não. Isso aqui contraria todo tipo de teologia da prosperidade, né? Que arranca bens, dinheiro, sem dó das pessoas. E aqui nós vemos, cada um conforme que tiver proposto no coração. É proporcional à nossa renda, quando feitas com sinceridade. E tudo isso, irmãos, promove igualdade no corpo, onde todos contribuem de acordo com a sua possibilidade, sem sobrecarregar, sem desigualdades. Conclusão. Dar ofertas a Deus é um ato que envolve mais do que bens materiais. Expressando em tudo que nós vimos o amor, a adoração, a confiança. Fazer um breve resumo. Dar ofertas, elas devem ser prioritárias, as primícias. Elas devem ser voluntárias, devem ser constantes, regulares, com tristeza, com alegria, discreta e de acordo com a possibilidade de cada um. E aí nós vemos alguns exemplos, para terminarmos, dos donativos de Israel para o tabernáculo, que acabou sobrando material. Donativos para a dedicação do tabernáculo, lá em Números 7:3, não vamos lá. Ofertas de Davi, quando ele fez oferta para o templo. Doações para reparar o templo, oferta da viúva lá em Lucas, o bom samaritano, oferta no início da divisão da igreja lá em Jerusalém, lá em Atos 4. E nós vimos por último que o liberal, ele vai ser abençoado. É uma promessa divina. Abre lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então a alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. Então, Provérbios aqui está enfatizando, afirmando que quem dá de uma forma deliberada, sem tristeza, sem dó, ele vai ser enriquecido. E quem oferece de boa vontade é revigorado. Deus abençoa aqueles que dão com alegria, sem desprendimento, garantindo que a sua generosidade produza frutos abundantes. E essa lição, irmãos, para encerrarmos, nos convida a viver de uma forma desprendida. Concorda? Uma forma desprendida de tudo. Reconhecendo que tudo o que temos vem de quem? De Deus. Então, se tudo que nós temos vem dele, nós devemos usar para a glória dele e para o bem do próximo. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos.